Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto importante, mas porém é um bate-papo. Nós vamos conversar sobre a conta sempre chega. Romanos 2, verso 6. Diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Se você voltar no verso 2, que está dizendo: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então tudo na nossa vida, aqui no planeta Terra, ele é do conhecimento divino. Tudo que fazemos, nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras, todas essas coisas, Deus, Ele as conhece. E esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo diferente das demais eras pelo seu aspecto, pelo aparato que a gente tem, pela tecnologia, pelos equipamentos eletrônicos, pela disponibilidade de bens que nos ajudam. Eu gostaria de esclarecer uma coisa. Quando eu fiz o curso técnico, foi feita uma breve introdução sobre o advento da automação, tá certo? O que é automação? Automação é máquinas inteligentes que os homens programariam e elas fariam atividades quase sozinhas, só dando o primeiro start nela e ela já efetuaria sua produção. E essas máquinas existem em todos os aspectos. Existem aviões não tripulados, existem submarinos também podem ser não tripulados, existem máquinas que trabalham só, é feita uma programação ali, elas mesmo pegam o produto, processa, empacota e separa. O sistema é totalmente automatizado. Então todo esse sistema foi criado para poder dar paz e sossego ao homem, para que o homem pudesse descansar mais, estar mais tempo reunido com a sua família, com seus filhos. Essa era a visão em que se empregava, o tipo de pensamento que se tinha a respeito do advento da automação, em que as pessoas teriam mais tempo. Por quê? Os homens nas grandes cidades sempre trabalharam muitas horas. Por exemplo, você vai na cidade de São Paulo, por exemplo, muita gente fala: eu queria ir para São Paulo, viver lá, morar lá. Não, você até consegue viver em São Paulo, mas você precisa se adaptar ao estilo de vida do paulista, do carioca, de pessoas que moram em grandes cidades como Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, capitais onde tem regiões metropolitanas, onde as pessoas pegam trem, pegam ônibus. Então, geralmente muitas pessoas saem de casa 2, 3 horas da manhã para conseguir chegar no seu trabalho às 8 horas no máximo. À tarde sai, pega o ônibus de volta, alguns chegam em casa às 10 horas da noite. Então, todo esse sossego previsto para que o homem pudesse ter, ele ainda não chegou. Nós percebemos que as pessoas estão trabalhando mais, estão, entre aspas, não é todo o conceito, mas as pessoas que estão em atividade trabalhando, elas trabalham muito. Tem pessoas que têm 2 empregos, tem famílias que trabalham, o pai, a mãe, os filhos, tudo para poder pagar o seu custo de vida. O custo de vida, ele é altíssimo para se viver numa cidade, para se viver em áreas onde tem áreas urbanas, onde tem comércio, onde tem todas essas coisas oferecidas, mas elas têm um custo, elas têm um preço.
É isso que eu falo, que eu estou dizendo para você, que a nossa intenção ela pode ser das boas, das melhores, mas qual é o custo dessas intenções? É o momento? Eu tenho condições de viver naquele lugar, né? Então existe um entendimento sobre tudo isso, tanto na vida, o cristão principalmente precisa entender isso, precisa entender para que ele não caia numa armadilha em que ele mesmo preparou para ele mesmo. Você viu uma pessoa preparar uma armadilha para ele mesmo? Nunca, né? Mas às vezes, devido às nossas ações, nós, por consequência, acabamos entrando nessa rota. Então, tudo na vida tem um preço. Por exemplo, a luz que está iluminando o ambiente onde estou, ela tem um custo. No final do mês eu preciso pagar. A conta vai vir. A água que alimenta a caixa d'água da minha casa, que faz com que a minha esposa possa ter condições de fazer as atividades de casa, como alimento, lavar a casa, lavar a roupa e assim por diante, aguar as plantas, tudo isso tem um preço no final do mês. O gás que usamos tem um preço, a vestimenta ela tem um preço. Então tudo isso tem um preço. O cuidado com o corpo tem um preço. Se eu cuido mal do meu corpo, tem um preço. Mas eu preciso separar uma situação da outra. Eu não posso confundir o cuidado que tenho com o meu corpo com o exagero, porque o exagero me faz ser um escravo. Então eu preciso ter cuidado de vida, que para alguns não é tão importante assim. Ah, esse camarada quer ser certinho, mas não é questão de certinho, é questão de senso. É questão de sobrevivência. E no final, ou você vai estar quebrado, frustrado, angustiado. Então é melhor você pagar o preço agora e sorrir lá na frente. Se você pegar duas pessoas iguais, da mesma idade, dois jovens, vamos falar assim, da mesma idade, um perde muito tempo estudando, quase não consegue sair com os amigos, enquanto o outro está na balada. Qual será o salário desses dois? Isso eu estou falando das nossas ações aqui na Terra. Mas há ações que cometemos ou estamos envolvidos nela que refletirá no céu, na nossa entrada nas mansões celestiais. Isso é um negócio muito sério. Então, por exemplo, você tem um rapaz ou uma moça ou dois rapazes que têm características, moram em famílias diferentes, só que um, devido à orientação que ele tem de casa, dos pais, da mãe, ele estuda, os pais exigem dele que ele precisa dar conta daquele estudo. Para uma parcela da sociedade acha que seus pais estão exagerando, que deve deixar o menino seguir a vida dele como ele quer. Então, mas esses pais acreditam que se eles apertarem um cinto desse menino, ele terá como se sustentar sozinho no futuro. Essa é a visão de quem cuida realmente. Eu não estou dizendo que os outros pais que procedem diferente disso não cuida naquilo que entendem. Aí você tem duas situações. Um menino estudioso, né, que o pai acompanha, a mãe acompanha os seus estudos, ele passa, ele das fases, ele chega no ensino médio, ele vence o ensino médio, faz a prova do vestibular da faculdade. Esse rapaz, ele passa de ano, ele passa na prova do vestibular, ele frequenta a faculdade, ele estuda, às vezes altas horas ele está estudando uma matéria, ele quase não tem tempo para os amigos, quase não tem tempo para a namorada, e vem aquele desconforto todo, mas no final, quando aquele rapaz ele sobreviveu aquele tempo, que 5 anos passam rápido demais, né?
sobreveio aquele tempo, ele venceu aquele tempo, agora ele está numa condição que lhe dê uma oportunidade melhor de emprego. Você consegue entender? Já o outro rapaz nós estamos fazendo aqui um comparativo, fazendo aqui uma observação em cima de dois comportamentos. O outro rapaz não se importou tanto, gostava de ir para as baladas, todos os dias saía para dar uma voltinha na rua, conversar com alguém, bater um papo, jogar a conversa fora, enquanto o outro estava estudando. Esse rapaz que não se preocupou em estudar, achou que estava ali porque estava empregado no seu emprego, mesmo que seja um emprego estava ali ganhando seu salário, ele achava que estava bem. Futuramente, aquele outro rapaz passou de ano, superou a vida, e está aquele rapaz no mesmo emprego dele. De repentemente, ele perde o emprego, e quando ele dá por si que vai buscar um emprego novo, já estão exigindo dele algo a mais. É aí que mora o perigo. Agora ele não tem suporte para oferecer para que ele possa ter um emprego ou o seu emprego de volta. Quando ele estava no emprego trabalhando normal, ok. Quando foi demitido, agora ele resolve buscar o mesmo emprego em outra empresa. Chega lá, a empresa falou: não, você só pode trabalhar aqui se você tiver esse documento aqui. E agora? Então, existe situações que precisam ser observadas. Em todo o contexto nosso humano, nós precisamos observar isso. Hoje, no sistema que estamos vivendo, é antiquado uma moça ouvir o conselho dos pais, é antiquado o rapaz ouvir o conselho do pai, mas esses conselhos, eu estou falando de pais conscientes, esses conselhos que salvam, que livram a pessoa do perigo de uma vivência ruim no futuro. Se você é uma moça, é um rapaz que mora numa residência, tem uma família, e que talvez os seus pais não conseguem te dar a resposta que você precisa para que você possa crescer e evoluir, você deve procurar uma pessoa de confiança, certo? A moça procura uma senhora de confiança para conversar e tudo mais, mas não deixar de lutar, porque a família talvez não consiga enxergar um futuro em você. Senão você vai pagar o preço simplesmente por achar que você não tem futuro de vida. Eu treinei uma pessoa uma vez, fiz um treinamento para uma pessoa, e essa pessoa mora no país aqui, é de outro estado, não é do meu estado. Eu treinei essa pessoa, um rapaz, ele era novo, e ele dizia, ele me chamava de Seu Marco, na minha casa, eles não acreditavam que eu ia conseguir chegar a ser um profissional. Eles diziam para mim que quem nasce no interior não tem futuro, deve se acostumar com a vida do interior. Mas eu queria ser um profissional, eu queria ser uma pessoa que tivesse um emprego bom, para até ajudar os meus pais. Mas eles me diziam que quem morasse no interior não tinha condições de sobreviver numa cidade ou trabalhar numa empresa, tinha que acostumar a viver a vida que eles viviam até ali. Por que os pais diziam isso? Os pais diziam isso porque é isso que eles aprenderam ao longo da história. A essência é essa. E nesse aprendizado que eles tiveram de morar no campo, viver na fazenda, eles acreditavam que era o meio de vida mais seguro para eles. Está entendendo? E que quem estava morando naquele ambiente não tinha condições de superar e competir,
de igual para igual com um morador de uma cidade grande. Eu falei, não, seu pai, a sua mãe, respeita o posicionamento deles, mas o que você pode mostrar é com ações. O que você não pode agora é fracassar. Se você fracassar, eles vão dizer que você estava errado. Então, tudo que você for fazer daqui para frente, você precisa fazer de maneira pensada. Que se der errado, seus pais vão dizer, olha, nós te avisamos, você não escutou a gente. Nisso, esse rapaz ele começou a ficar preocupado e começou, mesmo trabalhando, investindo na sua vida, investindo na sua carreira. Moral da história, logo depois, passou-se um período, ele foi demitido. E agora? Foi demitido, mas se ele não tivesse seguido esse conselho, que mesmo se ele não tivesse a força de vontade de dizer para os seus pais, ou provar com ações para os seus pais, que mesmo eles morando no interior, eles tinham condições de alcançar igual os demais, ele correu o risco de fracassar, de dar tudo errado. Mas ele provou para os seus pais que eles podem, de maneira silenciosa, mas com trabalho. Então, o que eu digo para você? Tudo tem seu preço, tá certo? Tudo tem seu tempo. Mas às vezes nós apressamos, nós entramos em áreas que não é para a gente entrar. O solteiro realmente às vezes quer entrar na área que é área restrita aos casados, mas ele quer entrar. Tudo isso tem um custo. No nosso país, quantas crianças são abortadas por gravidez indesejada? Quantas crianças que crescem debaixo de um jugo de maldição? São amaldiçoadas no ventre ainda. Mas quem que fez aquelas crianças ser geradas no ventre? Exceto o caso de estupro ou de mulheres forçadas. Quem que assumiu o risco de engravidar? Quem que é o real culpado da situação? É a criança que está sendo gerada? Não. Mas a criança está pagando um preço por falta pela negligência no entendimento da pessoa que cometeu tal ato. Às vezes, no contexto no contexto de mundo em que vivemos, eles acham que esse tipo de posicionamento que eu estou tendo aqui é um posicionamento antiquado que não se encaixa na sociedade atual. Mas quem que paga a conta pela negligência no entendimento dessas pessoas? Está dizendo, menino, se você... É simples. Está dizendo, se você exceder o limite de velocidade, você pode correr um risco de um acidente, de uma colisão fatal. O que o menino faz? Acelera até o último limite do equipamento. Quantas das vezes aqui na minha região tem uma estrada e que de vez em quando ela acontece acidente de caminhões pesados, por ser uma estrada muito inclinada. Essa estrada, às vezes, quantas das vezes muitos rapazes desciam essa serra inclinada, ela deve dar mais ou menos quase uns 7 quilômetros de inclinação, de descida. Quantos jovens que desceram essa estrada, é uma via asfaltada, acelerando a moto até o ponteiro encostar no último ponto lá, só para ver o ponteiro da KM. Mas quantas mortes originaram-se disso? É o preço que a pessoa buscou por poder quebrar uma regra que deveria ter cumprido. Qual o limite máximo de velocidade dessa rodovia? X. Eu estou andando no dobro do limite máximo.
Existe, quando você vê lá na estrada a placa limite máximo de velocidade 80 km, ela tem uma tolerância ainda, que não é falado. Porém, se tiver ali uma medição eletrônica, se é 80, você tem que passar 80. Né? E em muitos casos você precisa obedecer às sinalizações da estrada. É 80? Vamos andar 80. Nem sempre a gente anda. Mas há aqueles que exageram na dose. É para andar 80 e está passando a 160. E isso acaba trazendo uma consequência. Claro, não vem ao caso. Eu já vindo do trabalho, muitas vezes à noite, passando numa rodovia aqui próximo, que tem um baixadão, um retão, vários estavam ali batendo racha. Mas não era problema meu. Mas acidentes eram frequentes ali. Então o que eu digo? O salário, a recompensa, a conta que chega pra gente, ela é um reflexo daquilo que produzimos. Você está entendendo? Em todos os aspectos, se você se mete em situações que não é para você se meter, você vai ter uma consequência ruim disso. Então aqui, claro que o apóstolo Paulo está se referindo às ações do ser humano no contexto geral. Há aqueles que pagam o preço por não ter paciência em esperar, se apressa demais, toma uma decisão achando que está demorando demais e acaba complicando ainda mais a sua vida. Eu deveria ter esperado. Então a conta ela sempre vem. E nós, o ser humano, nós temos um grande problema com a gente. Nós achamos que tudo está consolidado. Não está consolidado nada. As coisas mudam, tudo muda. De tempo em tempo, as coisas elas mudam. As estruturas mudam. As leis mudam. Os parâmetros mudam. As pessoas mudam. E ao mudar, traz consigo algumas consequências da mudança. Vezes por outra nós vemos aí certos comportamentos, certas ideias, né? Então, o que eu quero dizer? Nós podemos viver, por exemplo, meu filho, não faça isso. Ou às vezes o jovem é aconselhado a não se meter com bebidas alcoólicas, com outros tipos de drogas que possam minar a sua vida, mas ele se mete. E ao se meter, ele está se consumindo, né, e prejudicando a si mesmo. Outra situação também que é pertinente ao povo cristão é uma consequência do pecado escondido. O pecado escondido, ele pode não trazer para a gente uma resposta imediata, mas dentro do tempo trará uma resposta imediata. Ou, dentro do tempo não é uma resposta imediata, dentro do tempo ela trará a resposta talvez que não queremos. Então nós precisamos ter ciência disso, que tudo tem seu preço. Então, as nossas escolhas precisam ser bem feitas. A conta ela vai chegar uma hora. E ela vai nos cobrar. E se nós formos negligentes dentro do tempo que é para termos, e negligenciarmos as coisas que deveríamos observar, pagaremos. É simples a conta. Iremos pagar. Nós estamos assumindo uma situação. Então, jovens que se dedicam ao estudar, a procurar um bom emprego, ele não é antiquado. Simplesmente a conta vai chegar para ele como resultado positivo. O rapaz que não quer ficar aí enganando a moça, ou a moça ficar enganando aquele rapaz ou as famílias, o que ele vai fazer? Ele vai procurar algo sólido para si. Porque toda essa festa que nós fazemos
A conta vai chegar. E se essa conta chegar e for tarde demais? Difícil, né? É duro. Então é necessário nós, como pessoas, nós vamos, em algum momento, nós vamos falhar. Quer dizer, ninguém. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, esse cara é moralista, esse rapaz, o Marcos Rosa aí, moralista, que ele sabe tudo, querer. Não. Sempre a conta vai chegar de uma forma ou outra. Ou para o bem ou para o mal. Então nós precisamos observar o que é bom. Se nós observarmos o que é bom, nós vamos prosperar. Nós vamos alcançar a oportunidade. O apóstolo Paulo estava dando advertência aqui, a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Por mais que nós se comportamos de maneira injusta, Deus permanece justo. Então precisamos ter isso dentro da gente. E eu tenho acompanhado nesses anos todos que as pessoas elas entram em certas situações por coisas simples demais. Faltando isso, a pessoa desiste. Desiste de lutar, de correr atrás dos seus ideais, ele desiste de estudar. E quando quer retomar essa situação novamente, o tempo já passou. Então é necessário o seguinte, aqui está cobrando aqui. Portanto, é inexcusável quando julgas, homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas. A outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Não é muito fácil? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que essas coisas fazem, sobre os que tais coisas fazem. Eu também. E tu, homem, que julgas e faz as tais coisas, cuida que fazendo tu escapará do juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sabedoria, da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aí que Paulo diz essa palavra que eu li como base, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Qual é a sua obra? A Bíblia diz uma coisa interessante, que nós não devemos tomar a mulher do nosso próximo. Quantas mortes existem no nosso país, no mundo, por pessoas se meterem na vida do outro, ou por aquela moça, ou aquela senhora casada, está enrolada com uma relação extraconjugal. Que salário terá disso? Né? Então, para se viver a vida, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado, porque ela traz consequências ruins. No momento, qual que é o mais importante? 30 minutos ou a eternidade? Então, se tiver que escolher entre 30 minutos e a eternidade, eu prefiro escolher a eternidade e pagar o preço por não usufruir daquela situação de momento. Então, às vezes, se nós não nos controlarmos as nossas ações, os nossos sentimentos, nós viveremos só de sentimento. E achamos que podemos fazer tudo que der na telha. Só que isso tem consequências. E às vezes, quando as consequências vêm, elas não vêm só sobre a gente. As pessoas que estão à nossa volta, elas pagam a conta por nossa falha. Quando a pessoa entra por um caminho, olha só, eu vejo aí sempre alguns jovens dizer, eu já vi entrevista, não, quando eu trabalhava de empregado eu ganhava mixaria, mas nessa vida aqui eu ganho melhor, mas dura pouco tempo. Então é um sentimento que às vezes nós temos, que achamos que estamos ganhando, mas estamos perdendo. Então como eu posso fazer para viver num mundo cheio de armações, de engano, sem ser essa pessoa
que vai agir de maneira contraditória, prejudicando a mim mesmo ou a minha família. Como eu posso viver nesse mundo? A única coisa que eu preciso fazer é sempre dizer não para mim mesmo. Se é um jovem que está no tempo de estudar, o que ele tem que fazer? Estudar, não brincar. A moça que vai estudar e abandona a sala de aula para encontrar com o rapaz, qual a consequência disso? O rapaz que vai namorar, o pai que vai estudar, o pai está pagando os seus materiais escolares, o rapaz foge para poder fazer outras coisas. Qual é o final disso aí? Estou falando de rapazes e homens e mulheres. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, porque é melhor você perder um pouco agora e ganhar lá na frente. E ter uma vida quieta e sossegada no futuro. Não adianta eu querer buscar um glamour a qualquer custo e penalizando as pessoas que estão do meu lado, ou a mim mesmo. Sacrificando. Há pessoas que entregam a alma até para o diabo para poder ser famoso. Mas quando esse coisa vem, ele vem sem misericórdia. E não adianta pedir socorro. Ele vai dar a sentença porque você ofereceu a sua vida para ele. Então, há pessoas que por causa da glória humana, a glória momentânea, prefere dar a sua vida para o bicho, para o diabo, para poder alcançar a fama. E isso vem como consequência. Vem na vida dele e na geração dele. E aí, como é que fica esse negócio? Então é melhor a gente perder aquilo que parece bom para a gente, para ganhar lá na frente. Já imaginou? Quando o Todo-Poderoso vier tratar com a gente, ele fala, olha, vim trazer o seu salário, as suas ações vão te dizer se você vai ser apto ou não. E aí? É complicado, né? Então esse é o nosso bate-papo, conversando um pouco aqui. Eu não sei se eu consegui falar aquilo que deveria falar para poder te ajudar em alguma coisa, mas está aí nossa conversa. Eu estou tive um dia assim, não muito pesado ou de trabalho esforçado, mas de mente, muitas coisas para poder digerir. Então a gente está com a mente um pouco cansado, talvez o raciocínio não te ajudou muito, mas que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade, tá certo?